Amém? Você que nos visita. A igreja não é esse templo aqui. Isso aqui é o lugar mais aconchegante que a gente conseguiu preparar para a gente conseguir se reunir. A igreja não tem cor, a igreja são pessoas. E onde 2 ou 3 estiverem, você, com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com a sua mãe, com seu pai, onde 2 estiverem em seu nome, Deus ele está ali. Amém, gente? Então quero que você fique à vontade. Que bom que você veio, você está na casa do Pai. Amém? Quando nós falamos sobre a presença de Deus, Jesus ele começa a se despedir dos discípulos. Então ele tem aqui na terra um ministério que é muito curto na visão da gente. Por exemplo, se você quer que o ministério cresça, você deve ter perenidade no acompanhamento. Aquele ministério que o pastor fala, não, eu vou embora, deu meu tempo, e ele fica pouco tempo, é um ministério que ele não se expande tanto. Quando o Bom Retiro me chamou, agora é agosto, dia 11 de agosto, faz mais um ano que eu estou aqui em Bom Retiro. Eu falei para Bom Retiro assim, eu não vou sair, eu já estou avisando vocês. Porque eu estou orando a Deus para que eu pastoreie uma igreja que eu possa ser o meu último ministério. Eu vou congregar nessa igreja até que os meus dias acabem sobre a face da terra, o Senhor me arrebate e me leve. E Jesus, o ministério dele é curto, ele está falando assim, eu vou interromper aqui, eu vou para o Pai. Então ele senta à mesa, o Evangelho de João é uma conversa, boa parte dele, mais da metade dele, Jesus está sentado à mesa, está reclinado à mesa, conversando com os discípulos. No Evangelho de Marcos, Jesus ele fica com a boca caladinha. Marcos só escreve o quê? As manifestações de poder. Jesus andou na água, Jesus calou o vento, calou a tempestade, Jesus curou o enfermo, mas Jesus não fala muito. Quando muito ele fala uma palavra. Ele cura o surdo, o mudo, e fala, efatá, que em hebraico quer dizer, abre-te. O Evangelho de Mateus não, Mateus Jesus fala, tem o Sermão do Monte, tem as parábolas de Mateus 13, tem o discurso com os fariseus em Mateus 23, tem a bronca que ele dá no templo, tem a despedida. Então Jesus ele fala muito no Evangelho de Mateus, ele fala quase nada no Evangelho de Marcos, ele cura um monte de gente no Evangelho de Lucas, ele era médico, o médico fica impressionado. Como é que esse homem com a mão mirrada, a mão fica grande? Como é que esse homem cego, ele coloca barro no olho e o sujeito vê? Lucas fica impressionado com as maravilhas da cura, do poder de Deus, mas João não. Jesus senta à mesa e ele fala o seguinte, eu vou ter que ir embora. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou, mas eu volto. Na casa do meu Pai há muitos lugares, não se sintam tristes, eu não vou deixar vocês sozinhos. Ele fala, eu não vos deixarei órfãos, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, que o mundo não vê, não conhece, não entende, o povo não entende, mas vós conheceis. Ele os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, Satanás. Ele está fazendo uma referência a Satanás. O Espírito de Deus, ele tem muitas maneiras, ele tem metáforas, ele tem símbolos no qual ele é revestido. Por exemplo, em João 3, ele fala assim, aquele que não nascer da água e do Espírito. Em Gênesis, capítulo 1, verso 2, sabe como é que começa a história do mundo? Assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus sobrevoava, pairava sobre as águas. Lá no princípio, em Gênesis 1, tudo começa com o Espírito. É tudo pelo Espírito, tudo pelo Espírito Santo. Maria, mãe de Jesus, serva do Senhor, era uma mulher
da tribo de Judá, mas que morava em Nazaré, na Galileia. E aí um anjo aparece para ela, isso é Lucas capítulo 1, verso 35, fala assim: você vai ser mãe do Salvador, do Messias, daquele que vai perdoar os pecados. E aí ela fala: mas como isso vai acontecer? O anjo diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele vai te encobrir como uma sombra. O poder de Deus vai gerar no teu ventre uma semente. É o Espírito de Deus, gente, ele é que promove tudo o que acontece. O apóstolo Paulo, ele tem uma experiência, quando Ananias vai visitar ele, orar por ele, ele fica cheio do Espírito Santo. Quando a gente fala de Espírito, diga Espírito. Espírito é sopro. Esse que é o Espírito. Quando Deus, ele cria o homem é um boneco de barro. Você já fez um bonequinho, foi para a escola, fez um boneco de massinha, já fez? Você pega, vai enrolando, faz uma perninha, outra perninha, faz uma bolinha, faz uma barriga, uma cabecinha, é só aquilo ali, é um boneco de barro. Aí Deus pega o homem, faz assim, ó. Ele soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Quando, no livro do profeta Ezequiel, todo mundo conhece esse texto, Ezequiel 37, o profeta é levado a um vale de ossos sequíssimos. E o que significa isso? É um cemitério, gente. Tem um exército morto ali. Ossos sequíssimos quer dizer, sabe o quê? Que a certidão de óbito já foi passada há muitos anos. Eles estão mortinhos da Silva, não é que eles estavam meio moribundo aí, mortos, e aí os ossos começam a se mover, aí vem pele sobre os ossos, músculo, carne, vem cartilagem, aí Deus fala assim: mas eles continuam mortos, porque um corpo sem espírito está morto. O que é a morte? É quando o espírito vaza, morreu. Jesus, na hora da sua morte, ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele expirou. Foi isso que aconteceu. E ali, no capítulo 37 de Ezequiel, verso 9, Deus pergunta assim: poderão reviver esses ossos? Tu sabes. Ele fala: profetiza. Diz assim, ó: profetiza que o vento que vem dos quatro cantos vai levantar esse exército. Aí o vento vem. Aí você sabe o que diz no verso 11? 37, Ezequiel 37, verso 11, diz assim: e se pôs de pé um exército enorme. Sabe por que os discípulos fizeram o que fizeram? Porque a gente acha que o papel do discípulo foi só quando Pedro curou o aleijado junto à porta formosa. Quando Paulo pega os seus lenços e aventais no capítulo 19 de Atos e cura os enfermos, quando expulsa os demônios. Gente, eles foram anunciar uma palavra que era uma loucura, e essa palavra era autenticada pelo poder de Deus. Essa bronca é a bronca que Jesus dá para o povo que mora na Galileia. Vocês viram os sinais e não creram. Naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Quando a gente fala sobre o Espírito, em João capítulo 20, verso 22, interessante que Jesus, ele ressurreto, ele tinha morrido, ele fica ainda 40 dias andando, os discípulos estão vendo, Atos capítulo 1 conta isso muito claramente, mas em João 20, verso 22, Jesus chama os discípulos e fala assim, sopro, vento. Lembra que o vento entra
nas narinas, e tendo soprado, diga: recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não tem só essa ideia de sopro, de nuvem, mas de fogo. É sobre isso que eu quero falar. Quando o Espírito Santo vem. Um dia, Atos 1, de 4 a 8, quando estava com os apóstolos, Jesus aqui, gente, lembra? Ele tinha ressuscitado, e estava com os apóstolos. Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém, esperem até o que o Pai lhes deu, que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Você vê que é uma onda, você tem um impacto aqui, e ali eles estão em Jerusalém, recebendo o Espírito, aí eles vão expandir para a Judéia, para Samaria, vão chegar no Brasil, vão chegar na Argentina, vão chegar no Chile, vão chegar em Punta Arenas, vão chegar na Antártida, vão chegar do outro lado, no Polo Norte, vão chegar lá. Esse poder do Espírito, ele é uma semente que é colocada e que vai fazendo com que o nome, o reino de Deus avance, e as portas do inferno não vão conseguir impedir. As portas do inferno não vão conseguir prevalecer contra o avanço da igreja. Tudo que acontece, gente, acontece por causa da presença de Deus. Salomão é um rei, filho de Davi. Ele é um homem muito sábio, e ele começa então o reinado dele de joelhos. E acabando Salomão de orar, aqui ele tinha acabado de receber a coroa. Imagina o presidente da república, ele assume, a primeira coisa que ele faz: não, vamos fazer um culto. E ele fica de joelhos. Salomão aqui, o texto está cortado, você pode ler em casa, ele está de joelhos. O rei, que em vez de sentar no trono, se humilha. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, olha, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, você imagina, gente, você está ali, e de repente não foi um meteoro, não é que alguém pegou um lança-chama de cima do telhado. O fogo está vindo de um lugar, de uma parte, e que você não consegue ver. Começou descendo fogo, a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A presença do fogo vista, ela representa, ela autentica que Deus está ali. Como é que Deus recebe uma oferta? Como é que Deus recebe a oração? Existe uma resposta do céu, é uma intervenção divina. Quando Davi, ele adora a Deus, segundo Samuel 24, ele prepara um altar, aí vem um fogo e queima aquele altar, aí o anjo pega a espada e coloca na bainha. Quando Gideão, capítulo 6 de Juízes, ele nem entendeu que quem estava falando com ele era Deus. Ele está ali, parece que é alguém do lado dele, ele não se assusta, ele não se intimida, ele não entende. Aí de repente, o anjo do Senhor toca com seu cajado na oferta, vem fogo do céu. Às vezes o mundo espiritual visita a gente e a gente não entende, a gente não sabe. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, sejam, ele vai falar sobre a gente ser hospitaleiro, sejam hospitaleiros. Por quê? Porque ele está fazendo referência a Gênesis 18, quando Moisés recebeu em sua casa anjos e não sabia que era anjo.
Os anjos vêm aos carvalhais de Manre e a Hebron, e ele nem sabe que é anjo, mas ele está recebendo em casa. Então o mundo espiritual, gente, ele é real demais. Isso não é coisa para você, porque o sobrenatural, ele se encontra com a gente, interferindo, favorecendo a gente. Foi isso que aconteceu quando caiu fogo do céu, quando Salomão olhou. Agora, tem gente que brinca com o sobrenatural, que faz piada, que ironiza, que o ímpio, o impiedoso, quando a Bíblia fala de gente impiedosa, ele fala de gente que profana o sagrado. É por isso que Hebreus 12, ele faz uma referência a um outro texto. O Antigo Testamento e o Novo Testamento parece que são diferentes, são iguais, só que um é sombra daquilo que viria. Então, se você vê a sombra de uma árvore, você vê que é uma árvore, irmão, você não sabe se é uma figueira, se for uma palmeira é mais fácil, né? Mas tem árvores, essa sombra é de que árvore? É uma macieira? É um carvalho? Então o Antigo Testamento você olha só para a sombra, o Novo Testamento você vê como é. E aqui, quando fala que Deus é fogo consumidor, ele está fazendo uma referência a Deuteronômio, o 4º livro da Bíblia, lá atrás, dizendo como é que Deus, ele fala. Em Jeremias ele vai dizer, não é a minha palavra como fogo, como um martelo que quebra a pedra, que esmiuça a penha? Você entra numa igreja, ou o teu amigo, o teu irmão, a tua esposa, o teu filho, o teu pai, dá uma palavra para você, e aquela palavra nunca mais sai do teu coração. Eu era menino, e eu lembro de um rapaz que entrou no ônibus. Eu estava indo de um bairro para o outro, no Rio de Janeiro. Eu era bem garoto. E aí, antigamente, no mundo analógico, hoje você manda o save the date, né? Estou mandando convite do meu casamento, convite do meu aniversário, você manda pelo WhatsApp. Naquele tempo você distribuía folheto, esse menino chegou, entregou, eu nem lembro o que estava escrito. E foi distribuindo folhetinho. O que eu pensei? Vai pedir dinheiro. Eu podia estar roubando, matando, mas estou aqui pedindo dinheiro, estou vendendo bala. Aí esse menino, quando terminou, o ônibus não estava cheio, ele falou, gente, é o seguinte, estou vendendo nada não, hein? Escutem o que eu vou dizer. Não morram sem conhecer Jesus Cristo. O ônibus parou, ele desceu. Aquela palavra ficou no meu coração martelando assim, pá. E eu, um bom católico, eu achei, não, eu tenho Deus. Pá, aquela palavra. Enquanto eu não entreguei a minha vida ao Senhor, aquilo não mudou. Hoje, tantos anos depois, aquela palavra ainda fica. Pá, não morra sem Jesus. Pá, não morra sem Jesus. Por quê? Porque Deus é um fogo, consome, e esse fogo não apaga. O anjo do Senhor, Êxodo 3, apareceu para Moisés. Moisés era um grande empresário da área, ele cuidava de ovelhas. Ou seja, ele seria hoje o que esses grandes frigoríficos têm. Ele tinha um grande rebanho, ele era o CEO da empresa do sogro dele, Jetro. E ali ele vai buscar uma ovelha. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uns galhos secos, a sarça. O pastor Marcos esteve comigo, a gente foi junto para Israel ano passado e passamos numa região. Você lembra das sarças? Gente, é um arbusto, eu não sei como é que não morre, mas é seco mesmo, não tem nada de verde. Você vai andando, sabe, você bota uma fagulha. Pessoa, você está andando daqui para a praia, aparece assim, não jogue cigarro na estrada, porque é período de seca e vai pegar fogo. Pronto, era uma sarça. Só que o fogo pegava, mas não consumia. Saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Não, vou ver isso de perto. Então, a presença do Espírito Santo, ela não faz mal para você.
Então essa ideia de que não brinque com fogo, mamãe falava, quem brinca com fogo tem uma noite difícil. Não falava isso para você? Falava, porque tem um fogo que queima e tem um fogo que abençoa. E quando Deus está falando disso, existem duas maneiras dele se manifestar. É com justiça, com misericórdia, e com poder, e com dons, e também com juízo. Foi isso que aconteceu. Elias respondeu ao capitão. Elias é um profeta muito famoso, muito famoso. O mais famoso dos profetas é Elias. Ele é pai espiritual, não é filho biológico, de Eliseu. Foi Eliseu que recebeu a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Mas aqui Elias está começando seu ministério, e o rei, o governador, o presidente da república, não gostava dele não, e manda prender ele. Aí vai um capitão, na verdade aqui era um tenente, que ele só tem 50 anos, o capitão tem 100, mas então era um capitão rebaixado. Elias respondeu ao capitão: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Depois disso, o rei falou: vamos de novo. O rei enviou outro capitão com mais 50 soldados. Ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Elias respondeu: se sou um homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e seus 50 soldados. De novo, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Aqui, uma rebelião sistematizada e uma tentativa de calar a voz de Deus, porque Deus, Ele fala pela boca de profetas, de homens. Se você pegar Hebreus capítulo 1, verso 1, vai dizer assim: tendo Deus antigamente falado pelos profetas, hoje tem falado pelo seu Filho Jesus. Então a voz profética era a maneira de Deus falar assim: o que vocês estão fazendo? O papel profético não é anunciar que coisa boa vai te acontecer, nem fala do teu futuro. Eis que te digo, o papel profético é dizer assim: volte para Deus. O verdadeiro profeta, ele vai dizer: arrependa-se, arrependei-vos. É a palavra de João Batista: é chegado o reino dos céus, se arrependam. E aqui o povo não queria muito mais do que isso. Aí há uma resistência de um coração endurecido. Cala a boca dele. Pega esse canal que ele está comunicando, fecha a igreja, toma a rede social, tira o YouTube dele, ele não pode continuar falando isso. E aí é uma reação do céu, quando Deus quer uma coisa, e aqueles homens não querem. Foi por causa disso, vai falar: entendi, então Deus é meu aliado, Ele joga no meu time. Aí os discípulos se encontram numa enrascada. Os discípulos estão numa região chamada Galileia. O mar da Galileia fica na região norte, parece que a gente está norte de Israel. Aí tem a Galileia, tem a Samaria ou Samária, e embaixo tem a Judéia. Onde fica o quê? Jerusalém. Aí os discípulos estão ali, perto de Nazaré, perto de Cafarnaum, perto de Betsaida. Eles estão naquela região lá, pregando o evangelho junto com Jesus. Aí Jesus fala assim: agora é a hora, bora descer para Jerusalém. Só que quando eles vão passar da Galileia para Jerusalém, eles têm que dormir no meio do caminho. Eles precisam dormir aonde? Em Samaria. Aí. Opa. E os discípulos, Tiago e João, só gente boa, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito vós sois. O Espírito do Senhor não é vingativo. O Espírito do Senhor não quer que ninguém morra. Quando a Bíblia diz sobre morte, Deus diz: eu não me alegro com a morte do ímpio. Não é que ele não se alegra com a morte do crente, ele não se alegra da morte da pior pessoa. Antes eu quero que se converta e viva. O que o Espírito quer? Ele quer levar você de volta para o Pai. O que o Espírito Santo quer? Ele quer pegar você, bater no teu ombro: ei, vem cá, eu quero te apresentar Jesus.
O Espírito de Deus, Mateus capítulo 11, a partir do verso 25, diz assim: ninguém conhece o Filho, Jesus, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, Jesus, e aqueles a quem Ele quer revelar. Você nunca vai chegar a Deus se não for por meio de Jesus. As religiões, todas elas dizem assim: não, eu sou certo, a minha é melhor, a outra é melhor. Fala, povo lindo do Senhor, você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Olhe para mim. Só quem pode te levar para Deus é Jesus Cristo. É Ele que te liga. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí os donos da religião dizem: não, a minha é certa, a sua é errada. Isso é uma grande bobagem. E aí nós ficamos presos àquilo que a gente vem aprendendo dentro da nossa realidade. Tiago e João estavam presos a isso. Ora, eu estou com Jesus quer ir para onde? Para Jerusalém, o samaritano. Essa história aqui começa em Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4 é um livro no meio da Bíblia lá, quando o povo de Israel está voltando para reconstruir o templo, junto com Esdras, aquela turma, né, Malaquias, Zacarias, Ageu, Zorobabel, estão reconstruindo o templo e o muro, Neemias. E aí os samaritanos quiseram ajudar, e falaram assim: aqui não, eu não quero vocês ajudando, o nosso lugar aqui é de pureza, aqui eu não quero ninguém, esse povo aí que anda com Deus e com o diabo, você que não quero você não. Isso suscitou, isso levantou, isso inflamou o coração dos samaritanos. Eles se odeiam. Aqui há uma animosidade, há uma hostilidade. Eu não quero, tomara que morra. Sabe quando as pessoas estão divididas? Sabe? Quero que morra. Vou dar uma facada, vou dar um tiro, vou dar uma pedrada. Eu quero, Deus, mata ele, queima ele, Jeová, queima ele, Jesus, queima ele, Deus. É isso que acontece. Existe um espírito de divisão, não permite que vocês conversem mais. Sabe quando é que o casamento começa a acabar? Quando o casal não consegue mais se entender, não aguento mais ouvir sua voz. Ali, quando começa a ficar insuportável, Satanás está com aquele dedinho ali, ó, para dividir. Jesus, ele quer o quê? Somar. Repara que a bênção, a palavra bênção, eu sempre repito isso, toda vez que a palavra bênção aparece nas escrituras sagradas, logo depois vem a palavra multiplicação, sempre. E Deus abençoou e multiplique seus peixes, Deus abençoou e multiplique e Deus abençoou o homem e a mulher, multiplique e seja fecundo. E Jesus pegou, abençoou o pão, multiplicou o pão, multiplicou para 5 mil, sempre. Quando a gente pensa, tem gente que fala assim: não, um dia eu vou para o céu, eu vou ficar lá vendo tua desgraça lá. Como alguém que pensa: eu vou arrebatar, vou ser arrebatado, e vou ver lá o apocalipse acontecendo. Aí o circo vai pegar fogo. Olha para mim. Esse não é o Espírito Santo. Isso é um espírito de morte. Ele quer fazer morrer aquilo que está dentro de você. Jesus o repreendeu. Voltando-se, porém, repreendeu. Jesus: para com isso agora, pode parar. Vós não sabeis de que espíritos vós sois. Ele vai complementar no verso 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir nem matar, veio para salvar. O Espírito de Deus, ele é
fascinante, porque ele fala sobre batismo. Você sabe o que significa a palavra batizar? Batizar significa mergulhar. Um submarino, ele mergulha. Quando o Titanic foi descoberto, James Cameron faz um filme, e ele filma num submarino que sai ele é levado lá, chama-se batiscafo, diga batiscafo. Batiscafo é uma célula de metal que afunda, que mergulha na profundidade. O batismo, olhe para mim, é um mergulho. Por que a gente começou a batizar algumas igrejas, jogando água em cima? Por quê? Porque quando o evangelho sai de Jerusalém, aquele lugar quente, quando sai da Judéia, daquele deserto, ele vai chegar, sabe onde? Na Rússia, na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia, e lá é frio demais. Se você mergulhar, você vai matar, vai virar um picolé, mas do pica-pau, que ele mergulhava assim, voltava um picolézinho assim, e a gente perdeu o sentido do batismo. O batismo é isso, você mergulha, morri para a vida ruim, você ressuscita para uma vida nova. O batismo, existe uma doutrina, se o irmão conseguir colocar, Hebreus capítulo 6, verso 12, se eu não estiver enganado, não, Hebreus 4:12, também não é, então vamos parar por aqui, porque existe uma doutrina chamada doutrina de batismos. Existe o batismo com a água, ele vai falar, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, vi alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele te batizará, ele vai mergulhar, ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando a gente fala sobre isso, a ideia da gente é o que? O fogo queima, mas o fogo da presença de Deus, ele vai ativar em nós algo, um dom. Aqui, pastor Rômulo citou 1 Pedro capítulo 4, eu vou citar certo agora, Romanos capítulo 12, verso 7, Romanos 12, 7, fala de dons, que não estão em 1 Coríntios capítulo 12, se o dom é servir, sirva. Sabia que tem gente que tem dom de servir? Sirva. Se é ensinar, sabia, dom de mestre, ensine. Verso 8, se é encorajar, já viu aquela pessoa que te coloca para cima? Que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Já viu que tem gente, nós somos normais, né? Tem gente que tem uma facilidade de gerar riqueza. A Bíblia conta a história de mulheres que sustentavam Jesus. Maria Madalena, gente, era rica. Sabia disso? Rica. Sabia que José de Arimateia era rico? Você sabia disso? Para ter um sepulcro na pedra escavado, tinha que ser rico. Você sabia que Paulo encontra Lídia na cidade de Filipos, lá na Grécia, mas ela era uma industrial têxtil da cidade de Tiatira, lá da Turquia. Essa mulher sustenta, gente, o apóstolo Paulo viaja para tudo que é lugar, quem paga essa viagem? Ela. Então, se o teu dom é contribuir, pastor, eu tenho tão pouco, mas se o teu coração é generoso, contribua. Se é exercer liderança, já viu gente que exerce liderança? Já viu? Deixa que a gente avança. É a tropa de paraquedista, é a tropa ninguém vai subir, deixa que a tropa de elite vai subir, é isso. Que exerça com dedicação, se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Dom. O Espírito Santo é que batiza a gente. É o Espírito Santo que fala assim, não,
Você vai para o louvor, você vai pregar a palavra de um jeito, não, você vai ensinar, não, você vai cuidar, você vai fazer atendimento, você vai ouvir, você vai libertar cativo, você vai preparar cada doçura na mesa do Senhor, você vai servir a mesa do Senhor, você vai levar o pão. O diácono é um servo que cuida daquilo que o pastor não consegue cuidar. O capelão é um servo que cuida daquilo que o pastor não... Mas todos eles, diga, são batizados no mesmo fogo, no mesmo Espírito. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, a mesma coisa acontece. Tudo começa pelo Espírito. Lá no princípio, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Lá no princípio, Deus soprou o fôlego da vida, soprou o Espírito de vida, fez do homem alma vivente. Lá no princípio, lá no meio do caminho, um exército se levanta, porque o vento sopra dos quatro cantos. Antes disso, Jesus soprou sobre eles o Espírito, e eles receberam o Espírito. E agora, eles estão reunidos orando, gente. O vento vem um som, vem um som do alto, e são vistas como chamas. Sabe quando você joga álcool, e aí lança o fósforo, é isso que acontece. É a presença de Deus. Você fala, aquele homem é cheio do Espírito, aquela mulher é cheia do Espírito. Talvez você nunca fale em línguas. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 12, o Espírito distribui para quem quer. Tem gente que não gosta de orar nem em português, para que vai orar em línguas? Sem brincadeira, para quê? Tem gente que recebe o dom de interpretar línguas. O Espírito dá o dom de profetizar, de sinais e maravilhas. O Espírito, ele distribui dons para a edificação da igreja. O meu dom não é o teu. Você tem um dom que eu não tenho. Quando Paulo explica isso, assim, é que nem um corpo. Um é orelha, o outro é nariz, o outro é olho, o outro é mão. Imagina se a gente não tivesse pé. A gente tivesse 4 mãos, fosse mão. A gente ia andar como? Como um bicho. Imagina se a gente só fosse olho, não tivesse orelha, aqui fosse um olho, outro olho, eu só ia enxergar, eu não ia falar, eu não ia respirar, eu não ia sentir cheiro, eu não ia provar nada, eu não ia te escutar. A igreja, Deus vai assim salpicando. Olha como é que Deus faz assim, ó. Ele faz assim, ó. Ele joga sobre você, ele batiza você, ele mergulha você, para você mesmo ser a operação dele. Atos 19. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Atos, isso aqui não é 19 não. Não é 19, é Efésios. Nossa, minha mente está, estive lá agora, em março. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo, porque a gente, eu ia para a igreja, aí eu pegava água benta, mamãe me ensinou, aí falava assim, em nome do Pai, fazia um sinal da cruz, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, mas meio que assim, sei lá, o Pai está lá, aquele moço barbudo, branco, cabeça branca, tem um Filho que é Jesus, que está numa cruz, tadinho dele, e o Espírito Santo é meio que, sei lá, uma sombra, um fantasma. Não entendia isso. Eu não entendia que o Espírito Santo é uma pessoa. Quando Jesus falou, eu vou te enviar o Espírito Santo, ele é um conselheiro, minha cabeça isso não funcionava. Aí Paulo chega para a mesma igreja, aí tem 12 discípulos lá, que receberam a mensagem do Evangelho pelo João Batista, era um discípulo de João Batista. Aí ele pergunta assim, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Quem é esse cara? O que é Espírito Santo? É de comer? O que é isso? É de vestir? Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo, o batismo de João, responderam eles, disse Paulo. O batismo de João, João Batista,
Foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é o Jesus. Crê em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e profetizar. O Espírito Santo dentro de você, ele muda a tua vida. Você não vira anjo, mas ele começa a fazer. Eu me lembro do dia que eu me converti, sabia? Eu já estava muito agoniado, muito agoniado. Deus já tinha, eu me lembro de ter ido para um culto de manhã cedo, e na nossa igreja o pastor pregava 2 mensagens diferentes de manhã e de noite. E pastora Fabíola também não era crente. Ela se alegrou, por quê? Porque que bom que você tem uma religião, isso é tão bom ter uma religião. Já viu essa conversa mole? Só que aí eu comecei a ir de manhã. Aí eu chegava na igreja, chegava fumando, porco, porque fumante fazia pum, jogava aquela guimba, alguém ia colher. Bom, enfim, era aquele tempo. Aí um dia o pastor pregou em Gálatas 5, aí falou, eu saí dali, eu falei assim, eu vou para o inferno. Para mim não tem jeito não. Do jeito que, não tem jeito, como é que eu vou ser perfeito diante de um Deus que é a máxima perfeição? Eu vou ser fulminado. Naquele dia, algumas coisas ficaram na minha cabeça. Eu me lembro que eu peguei o cigarro e coloquei em cima de um móvel que era um aquário. A gente achava em casa tinha um aquário. Fabíola não é boba. Ela percebeu que alguma coisa mudou. Será fumar hoje não? Eu falei, não. E aí, eu com aquela palavra no meu coração, eu queria voltar na igreja domingo, à noite, fui de manhã, e eu não tinha assim meio coragem, vai de novo, vai dizer assim, você virou agora um fanático, fizeram lavagem cerebral na tua cabeça, você já deve ter ouvido isso. Aí ela falou assim, vai na igreja de novo. Ela me mandou para a igreja, ela. Falei assim, mas leva a Natália. E não deixa as irmãzinhas ficar te dando a paz do Senhor. Vai lá, leva a Natália. Era uma brincadeira da gente. Eu fui naquela noite. O pastor fez um apelo, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu saí dali, parece que não aconteceu nada. Mas no dia seguinte, eu percebi que o Espírito já estava em mim. Eu não era mais eu. Alguém já teve essa experiência? Aceitei Jesus, eu não sou mais eu. Aquilo que eu gostava, os valores, os princípios, eles são mudados. Eu não gosto mais disso. Você começa a se livrar de um monte de sujeira, de pensamentos, de ideias, de coisas, de atitude. Sabia disso? O Espírito batiza a gente e muda a vida da gente. Não é como crente, tipo assim, o pai já é crente, a mãe é crente, eu vou indo na igreja, eu costumei domingo na igreja. Não é isso. Algo muda na sua vida, algo como uma chama começa a arder. Quando o Espírito Santo desce sobre a sua vida ela muda. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Existe um fogo que cai do alto. Deus, Ele não está distante. Quando 2 ou 3 se reúnem no meu nome, eu estou aqui, ó. Deus, Ele não está privado por um segmento religioso. Não, Deus só está aqui. Quem não está aqui não tem Deus. O Espírito de Deus, João 3, sopra onde Ele quer. O Espírito de Deus pode soprar na sua vida, na sua casa, na vida da sua filha, do seu filho. Pastor, eu estou passando uma crise com a minha mãe, com a minha sogra. Gente, o mesmo Espírito que mudou a vida daqueles homens. Pedro, gente, você pensa que ele era o quê? Um corajoso, né? Pedro foi o primeiro a correr do barco. Você conhece ele? Não conheço não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Uma menininha foi falar com ele. Você pega Lucas, capítulo 21 e 22. Você é crente? Sou crente não, nem com ele. Quem?
Nunca ouvi falar de Jesus. Você está doida? Aquele homem covarde. Gente, Pedro vai enfrentar o tribunal do Sinédrio. Ele vai botar o dedo na cara do Sinédrio. Uma espécie de STF daquele tempo. Pensa esse povo que tem poder. Você vai parar, eu não vou parar. Então nós vamos te dar uma surra. Paulo toma uma surra. Gente, não é a surra de chinelo da tua mãe não. Minha mãe tinha um tamanco. Hoje não existe mais tamanco, né? Mamãe tinha um tamanco. Gente, o tamanco da minha mãe parecia um míssil. Banzinha, eu quero muito que ela venha aqui para vocês conhecerem Dona Inês. A graça, uma fofa. Olho bem azulzinho assim, ó. Da cor do céu. Mas mamãe, ela tinha um negócio que ela... Pá! Ai mãe, tá bom, vou fazer. O Espírito de Deus não é um tamanco. O Espírito de Deus é um cavalheiro. Ele não vai entrar na sua vida, a não ser que você diga, entra aqui. O Espírito de Deus vai mudar a tua história. Vai mudar. O Espírito de Deus, sabia que Ele está te convencendo agora de manhã? Agora, Ele está aí, ó. O Espírito de Deus está assim, ó, esmagando seu coração assim, ó. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega. Quantos querem do Espírito Santo aqui? Levante suas mãos. Deus abençoe vocês, queridos. Seja cheio do Espírito Santo. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Tua vida, você vai olhar assim, alguma coisa aconteceu. É notável, sabia? As pessoas falam assim para você: você tem algo diferente. Alguém já falou isso para você? Você tem algo diferente. O que você tem? A tua esposa vai notar, o teu marido vai notar. As pessoas que estão perto de você no trabalho vão falar: alguma coisa aconteceu com você. É que o Espírito de Deus te encheu, te batizou. O Espírito de Deus é notável. A gente está notando. Vou orar por você. Posso orar por você? A gente tem uma canção, e durante a canção, todo mundo, pastor, eu quero ser cheio, eu quero me encher do Espírito de Deus. Eu quero receber Jesus, eu quero ser transformado, eu quero viver plenamente, quero o dom do Senhor. Deus, Ele não está encaixotado dentro da limitação do teu pensamento ou desejo. Vamos sair do lugar todos nós, vem aqui à frente, vamos orar? Vamos orar? Você pode orar comigo? Pode orar? Diz assim: Senhor meu Deus. Diga isso: Senhor meu Deus, eu sou teu filho. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Nessa manhã eu quero ser batizado. Diga: me enche, Senhor. Me enche do teu Espírito Santo. Diz assim: Espírito Santo de Deus, sopra dos quatro ventos sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha história. Diga: Espírito de Deus, me enche com os teus dons. Espírito Santo de Deus, transforma a minha história, transforma esse lugar de secura num jardim regado. Que a presença do Senhor seja manifesta na minha vida. Eu, em nome de Jesus, eu afasto da minha vida todo mal, tudo que me resiste a para me encontrar com meu Deus. Eu retiro da minha vida, eu rasgo meu coração, eu abro a minha vida. Diga isso para Deus: Deus, diga: Espírito de Deus, enche a minha vida, em nome de Jesus. Diz assim: amém. Diz amém. Diz amém. Olha para mim aqui.
Você que entregou a sua vida a Jesus hoje, ou que você confirmou, estou fazendo uma aliança com meu Deus. Deus, Ele está colocando uma marca. A Escritura Sagrada chama isso de selo. Selo significa que esse selo é que nem um selo postal. Aquele selo está te endereçando para o céu. É para você saber. Tem uma marca aí, o mundo espiritual vê. Você tem pertencimento. Você pertence a Deus, amém? Só que você precisa ser batizado. Então quando terminar o culto, ali no final, você que está chovendo, vai estar o time da integração, Pastor Paulo, Pastor Cristiano, Rude, e vai ficar também um QR Code aqui. Você não pode sumir. Número 2, nós temos células espalhadas sobre toda a igreja. É a maneira mais eficaz da gente conseguir ajudar, socorrer e pastorear você. Quero te fazer um convite. Quantos aqui ainda não estão em célula? Levanta a mão, não estão em célula. Quero convidar você para você entrar numa célula. Você vai chegar na sua casa, abrir o aplicativo, a célula mais perto da sua casa. Quando você abrir assim, quero participar, vai aparecer célula que vai estar a menos de 1 quilômetro da sua casa. É só você dizer, quero participar, o líder da célula vai ligar para você, vai entrar em contato com você. Bom Retiro é uma igreja que existe para você. É uma igreja que existe para abençoar a sua vida. Amém? Levante sua mão, levante. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo com todas as bênçãos que são derramadas como essa chuva sobre a sua vida, como uma terra seca que vai frutificar. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre. Diz amém. Dá uns 10 abraços aí antes de ir embora. Deus abençoe, boa semana.